Muito bom dia. E vai ter que ser assim. 6 horas da manhã. Por quê? Porque acabou a mamatinha das 7 horas. Acabou a mamata. Acabou a mamata das 7 horas. 7 horas eu tenho que estar entregando as minhas filhas na escola. Então, o nosso papo aqui vai ter que ser 1 hora antes. Eu quase comecei 5h55. Eu acho que estou querendo adotar essa marca aí. 5h55. Para dar tempo de você ouvir uma palavra e tal, e depois ir fazer o que você tem que fazer, e pegar a sua condução, ir trabalhar, ou se não ficar em casa, mas vai ter que ser cedinho, tá bom? Bom dia, bom dia! Que legal, vocês estão aí tudo acordado, tudo esperto. Já tomaram café? Eu ainda não. Tá fazendo um cafezinho ali, e eu vim trazer... Gente, posso falar, eu estava curioso para saber o que Deus ia falar com a gente hoje. Curioso. Sinceramente, a gente vai conversando, a gente vai falando com ele, vai buscando a palavra dele e tal. De boa, tá, gente? E hoje eu queria saber exatamente por quê? Porque hoje é o dia 1º de fevereiro. Se você for procurar no meu feed aí, você sabe que você vai perceber que fevereiro é um mês importante para mim. É um mês de algumas marcas importantes, perdas e tal, né? Ganhos, né? É o mês do aniversário da minha filha do meio, o mês do aniversário da minha mãe, né? Então é o mês de aniversário da morte do meu pai. Então, quer dizer, tem algumas coisas no mês de fevereiro. E outra coisa, o mês de fevereiro, praticamente aqui para o Brasil, é um mês do começo, né? Janeiro ainda é mês de férias, e o mês de fevereiro é o mês que começam as coisas. É o mês que começa o comércio, né? É o mês que começa as aulas, né? Onde já está corrente, né? O ano já está corrente, né? Comercialmente falando, o ano escolar, enfim. E a gente já está mais próximo das coisas que a gente quer viver, né? A gente está mais próximo do trabalho, então se quer viver uma promoção, quer viver um avanço num patamar, se quer viver Ou seja, a gente está olhando para o ano ainda, né? Como se a gente estivesse no começo, porque janeiro é férias, então... Mas o começo do ano letivo, comercial, das atividades, começa mesmo em fevereiro. E quando eu comecei a pensar sobre isso, falei, o que o senhor vai falar com a gente hoje? Ah, cara, aí ele mandou a gente abrir a palavra de Deus, a palavra dele, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio. Existe esse livro na Bíblia? Sim. É o 3º livro da Bíblia. Terceiro? Esse aqui. Gênesis. Depois tem Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o 4º. É o 4º livro da Bíblia, só para você ir contando. Se de repente você não conhece muito a Bíblia, é só para você ir contando. Isso significa o quê? O livro de Deuteronômio é um livro que fala sobre começo. Por quê? Porque quando Deus livrou o povo dele da terra do Egito, na caminhada na direção de Canaã, ou seja, na direção da terra prometida, quando chegou na porta da terra prometida, Deus começou a falar com o povo através de Moisés no livro de Deuteronômio. Ou seja, Deus chama o povo, sempre falando através de Moisés, tá? E começa a instruir o povo de como eles vão viver na terra prometida. Ou seja, de como é que eles vão viver esse começo. Como é que eles vão viver essa história inicial na nova terra. Tá certo? Então, é importante a gente entender que Deuteronômio é um período grande de instrução. Um período onde Deus faz questão de investir ensinando eles a viverem na terra. Primeiro, começando a falar para eles que eles têm que entrar. E não pode ter medo. Né? Por quê? Porque se você
se você olhar para o livro do Deuteronômio aqui, olha só que olha que muito legal, ó. Olha que muito legal, gente. O livro do Deuteronômio, ele começa falando para Deus falando para Moisés enviar espias, gente para entender a terra. Então eles mandam 12 pessoas que representam as 12 tribos que estavam caminhando no deserto na direção de Canaã para espiar a terra. Então é engraçado, né? Deus não vai lá e com a sua mão forte pega aquele povo todo, bota numa nave e joga na terra e fala, vai. Não. Deus primeiro faz com que eles andem, eles caminham na direção da promessa. Então é importante a gente entender que o nosso destino está em a gente viver um movimento de ir, um movimento de andar para frente. Esse é o destino de quem tem promessas, é para frente, não é para trás, é para frente. Então Deus permite com que esse povo saia do Egito e caminhe na direção da sua promessa no deserto. Ou seja, não é de mão beijada, ele não vai colocar você na mão e vai colocar lá, você não vai ficar numa zona de conforto, não. Vai ter que andar. A vida da gente é feita por essa caminhada. Ela é estabelecida por essa caminhada na direção da nossa promessa. E deixa eu te dizer uma coisa. O que é promessa para nós? Eu entendo promessa / destino. Destino pra gente não é tipo não, o meu destino é ser isso, o meu destino é ser aquilo. Não, destino na minha opinião, é o ponto, é o lugar, é o alvo que o Senhor quer, que Deus tem para te colocar de acordo com a sua caminhada nele. Se você quiser escolher o destino, porque Ele é o Senhor dos destinos, se você quiser escolher um destino nele, então vai ser de acordo com aquilo que Ele te instruir, te explicar. Se você quiser escolher uma outra coisa que não seja o destino dele, bom, você vai andar por si só. E por que eu acho mais seguro o destino que Ele tem? Porque Ele é um Deus de eternidade, Ele é um Deus que está lá na frente. Ele é o princípio, Ele é o fim. E está atuando no meio. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele sabe tudo. Na linha de eternidade, Ele tem todo o conhecimento. Então, Ele já pré-estabeleceu algo para você. E por que não ficar na dele? Ele sabe mais do que você, Ele sabe mais que a gente. Então, olha só. Diante de tudo isso, quando chega na terra, quando chega no portão da terra da promessa, ele começa a falar com Moisés. Ele instrui 12 líderes para poder ver a terra. E esses líderes, aqui no capítulo 1, se você for ver o capítulo 1, capítulo 2 de Deuteronômio, você vai ver que esses líderes eles vão começar a espiar a terra por 40 dias. São 40 dias olhando a terra. E eles voltam, desses 40 dias, eles voltam para onde está o acampamento e começam a fazer uma reportagem para Moisés da terra, falando que a terra é maravilhosa, que a terra tem frutos maravilhosos. Eles trazem um cacho de uva, que segundo a história, era um cacho de uva como se fosse um cacho de uva pré-histórico, sabe? Umas uvas desse tamanho assim, cada uva era desse tamanho e o cacho era gigante. Mas por que era desse tamanho? Por quê? Porque era também uma terra de gigantes. Era uma terra que os Enaques estavam, os filhos de Enaque, os Anaquins, os gigantes, gente. Coisa séria. Então o que eles viram? Eles viram cidades maravilhosas, edificadas, fortificadas. Eles viram cidades maravilhosas, edificadas, muito fértil, mas também viram seres gigantes. Gente, isso é verdade, viu? Isso é verdade, não é historinha não.
E quando eles viram gigantes, eles se sentiram, eles falaram assim, inclusive lá no acampamento: gente, pelo amor de Deus, não tem condição da gente ir, não tem condição da gente ir, porque a gente não pode ir contra aquele povo é gigante, a gente se sente como se fosse um gafanhoto perto deles. Para aí. Vamos entender sobre destino? Vamos entender sobre caminhada? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. E sinceramente, para mim, caminhada, destino, olhando para frente, é tão tenebroso, é tão tenso você pensar nessa caminhada para frente, quanto ver gigantes na frente. É tão tenso, é tão sinistro quanto ver gigantes na frente. Porque imagina na cabeça deles o que eles iriam enfrentar. Eles eram pequenos, era sim um povo de guerra, porque Moisés ensinou eles a guerra, Deus foi formatando eles para a guerra, era sim um povo de guerra. Mas eles viram e falaram: poxa, cara, impressionante, né? A gente não tem condição com esse povo. Por quê? Porque é um povo gigante. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Olha para frente. Como é que está o destino? Eu não sei. Como é que está o seu futuro? Não sei. Olha como é que está nebuloso. Pois é. Olha essa situação de sanitária aí. Assim, olha a política. Tá. Gigantes. E agora? Como é que a gente vai fazer? Depois eu entro mais em detalhes sobre isso. Falando um pouquinho então sobre o mês de fevereiro, que é o mês de começo, que é o que a gente entende que, poxa, é uma nova chance da gente começar, né? No 1º de janeiro, 1º de fevereiro. O que Deus tem pra gente hoje? O pessoal da Suíça aqui, ó. Ô, Davi, abração. É isso aí. Olha só. Capítulo 4 de 1º de Deuteronômio, do livro de Deuteronômio, capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 1, tá? Bom, então vamos lá. Ô, Sidney, abração aí, em Santos. Tem gente da Suíça e tem gente de Santos. Ó. Se a gente vai começar esse mês e a gente precisa de instruções para poder vencer tudo que está pela frente, todos esses gigantes que a gente muitas vezes enxerga pela frente, então aqui vai alguns conselhos. Quem é que vai aconselhar? O próprio Deus, através de Moisés. Então, o Senhor está aconselhando aqui, ó. Moisés aconselha o povo a ser obediente. Esse é o meu subtítulo da minha Bíblia. Olha só. Depois Moisés disse ao povo de Israel. Faz de conta que eu sou Moisés agora, eu estou falando para você, tá? Eu vou ler na nova tradução da língua de hoje. Obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Existem algumas traduções que falam o seguinte. Aqui, ó. Olha que legal. Só um pouquinho, gente. Vocês estão aí? Tô feliz que vocês estão aqui comigo, viu? Tá aumentando a audiência. Tá aumentando a audiência no papo matinal. Aqui, ó. Israel, ouça os decretos e as leis que lhe estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Então presta atenção numa coisa aqui, gente. Existe um lugar nesse, entre aspas, futuro, que já é seu. Nesse lugar temporal, existe um que pertence a você.
Porque Deus já te deu. Existe um lugar que tem o seu nome aí. Nesse lugar de destino, tem o seu nome. Já te deu. Gente, entenda isso como uma coisa muito séria. Você falar, mas Robson, como é que eu vou saber sobre destino? Isso aí é um absurdo. Deixa eu te dizer uma coisa. A minha questão aqui não é você saber sobre o seu futuro. A minha questão aqui é você entender que existe uma garantia de uma promessa para você, independente do tempo. Porque aqui Deus fala, uma terra que Ele te dá, uma porção que Ele te dá. E eu não estou falando de carro, apartamento, roupa, emprego, salário. Eu estou falando de uma porção dele. Porque apartamento, roupa, salário, status social, isso aí são coisas nossas. Mas e dele? É além disso. É além disso. Então é importante você começar o mês de fevereiro entendendo o seguinte, que para que você possa entrar nesse lugar misterioso nele, para se sentir inteiro, se sentir completo, independente se você vai chegar no dia 2, 3, 4 de fevereiro, porque o importante não é o dia 2, dia 3, o dia 4, o importante é o dia 1º, o hoje. E hoje, ele falou para você, eu te garanto a promessa. Eu te garanto a terra, porque terra não é esse lugar físico e nem geográfico. Terra é um lugar no mundo espiritual, é um lugar num tempo espiritual. Promessa. Promessa. Porque alguém pode falar, pô, mas terra, eu vivo de aluguel, não tenho nada, não tenho... porque não é isso que ele está falando. Porque se você quer viver qualquer tipo de materialização aqui, você primeiro precisa entrar nele, na dele, entendê-lo. Por isso que ele fala, entenda as leis e obedeça às leis dele. O que significam as leis? São as regrinhas para você, não faça isso, não faça aquilo, não pode isso. Não é isso. Em Deus a questão é, você entende ele, você entende o Senhor, você se alinha aos pensamentos deles, pronto, você começa a elevar os seus passos e inclusive os seus pensamentos, porque os pensamentos deles são mais altos que o nosso. E é uma coisa simples, gente. Simples. Simples. Posso falar uma coisa para vocês muito sério. A fé, ela é tão simples que ela chega a ser ridícula quando simplesmente você tem fé. Então os grandes pensadores não conseguem compreender esse negócio de fé. Tanto é que eles tiram, eles não acreditam nisso. Eles não acreditam nisso. Negócio de fé não. Porque é tão simples e é tão sobrenatural que chega a ser ridículo. Espera aí, se eu creio, eu posso viver coisas sobrenaturais? E veja bem, gente, numa boa, não é ir fazer super campanhas nas igrejas e não sei o quê, por uma questão de interesses pessoais, associando as questões daqui, desse plano aqui. Tem gente que faz campanha e tal, porque quer aumentar o salário. Gente, para com isso. Tem gente que faz campanha porque quer ir viver isso. Gente, posso falar? Campanha boa é aquela que você entra no Senhor. O que Ele vai fazer é problema dele. É o plano dele, porque Deus é bom, Deus é um Deus bom, e a sua bondade dura para sempre. Então não adianta a gente fazer campanha para manipular o poder dele para você ter o que você quer. A Bíblia fala que Deus concede o desejo do nosso coração, mas quando está alinhado com ele, quando a gente está nele, fora dele, meu amigo. E não é que ele não vai dar, ele é bom, você quer isso? Uma hora você consegue, vai. Mas e aí, você vai fazer o que com isso? Então por isso que eu estou falando para você que o que nós estamos falando aqui é sobre o hoje. E o hoje ele fala para você,
Você já tem. Você está. Eu te dei. Só que, olha só o que ele fala. Continuando aqui. Verso 2. Não acrescente nada à lei que eu estou dando para vocês. Nem tire dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Vocês mesmos viram que o Senhor fez perto do Monte Peor. E como ele matou todas as pessoas do nosso povo que adoraram ali o Deus Baal. Outra explicação. Posso falar uma coisa para você? Eu não preciso ficar explicando Deus, né? Assim. Porque tem muita gente que fala que Deus é um Deus sanguinário. Esse Deus do Velho Testamento é um Deus sanguinário. Posso falar uma coisa para você? A Bíblia fala, Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. Tá? A questão é o seguinte. A questão é que a gente muitas vezes começa a adorar coisas que não é o Senhor. E nós dormimos o sono da morte através dessa idolatria. Não é que Deus vai matar a gente. Estou lendo Deuteronômio capítulo 4. Tá bom? Isso aí, Anezinha. Deuteronômio capítulo 4. Estou no verso 3 agora. E ele fala, olha, você viu aqueles que adoraram outros deuses, eles morreram. Isso aqui é uma dica para nós. Se a gente está olhando para o destino, está olhando para o primeiro dia de fevereiro, está olhando para frente e falando assim, bom, ok, eu quero viver essa promessa, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é acabar com a idolatria. Acaba com essa idolatria. O que é que você está idolatrando? O que é que você está idolatrando que pode fazer com que você morra para aquilo que Deus tem? Né? Deixa eu falar uma coisa para você. Idolatria faz com que você acabe com os princípios. Idolatria faz com que você maltrate pessoas. Idolatria faz com que você ofenda a Deus. Idolatria leva você para um lugar egoísta. Idolatria leva você para um lugar, às vezes, maquiavélico. Idolatria é terrível, cara. A idolatria é terrível. Então, eu vou ter que... Então entenda o seguinte. Olha, a gente vai ter que se reunir mais cedo, tá? Porque daqui a pouco eu vou ter que correr levar as minhas filhas na escola. Olha só. Então ele fala, aqueles que adoraram Baal, aqueles que adoraram outros deuses, morreram. Então agora vamos contextualizar. Morreram o quê? Eles morreram o sono da morte, eles dormiram o sono da morte, eles foram... Na época eles morreram mesmo, tá? Agora para nós, Deus vai te matar, porque você é idólatra, não. Você vai começar a cair num lugar de esquecimento, de morte espiritual, de morte. E aí, o que Deus tem para você está aqui, a idolatria leva você para cá. O que Deus tem para você está aqui, quando você idolatra qualquer coisa, você se afasta desse lugar de central. É sério, é muito sério. Ó, o Rubinho entrou aí, cara. Rubinho, meu amor, eu te amo, negrão. Saudade de você, muita saudade. Viu? Um beijo em você mesmo. Vou continuar aqui, gente, desculpa. Então aqui é o seguinte, olha só. Aí ele fala o seguinte para você, pra gente aqui, ó. Verso 4. Mas aqueles que continuaram fiéis a Deus ainda estão vivos. Uma coisa importante para a gente entender aqui é o seguinte: a única coisa que o Senhor quer da gente, essencialmente, é um mínimo de fidelidade. Por quê? Porque Ele não divide a glória dele com ninguém, com nada e com ninguém. Então, por exemplo, se Ele é um Deus de destino, do seu destino, o mínimo é a gente entrar no carro dele e ser fiel ao lugar que ele vai levar a gente. Ser fiel àquilo que ele tem para nós, à estrada que ele quer levar a gente. Porque ele já falou para você, ó, vocês estão comigo? Ok. Então, eu já dei para vocês a porção que vocês têm. Que eu separei para vocês, já dei. O que tem nessa porção?
são questões do destino, então tem vida, tem vitória, tem alegria, tem paz, tem um monte de coisa que o mundo não dá, que ninguém dá, que ninguém e nada dá, só ele tem. Também te amo, Rubinho, te amo muito, negrão. Saudade, também quero te ver, viu? Um beijo na sua esposa, um beijão. Agora é o seguinte, presta atenção que eu vou falar para vocês. Se porventura eu começo a viver de idolatria, eu saio desse carro. O carro continua com as promessas, continua, e eu morro com o sono da morte. Eu fico para trás. Percebe? Então, por quê? Porque ele fala, aqueles que ficavam fiéis viveram. Então, só para a gente começar e terminando por causa do tempo, a gente vai ter que começar mais cedo. O que Deus tem para a nossa vida em fevereiro? Hoje é dia 1º. A primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é, ele já tem uma promessa pronta para você. Onde está essa promessa? Onde está? Está lá na frente? Está no dia 30? Está no dia 20 de fevereiro? Está no final do mês? Não, está agora. Você que está me ouvindo, então está entendendo que ele tem uma promessa. Ele não é terá uma promessa para você, ele tem. Já te deu. Você já está sendo envolvido com essa promessa, cara. Para você entender e viver essa promessa, você precisa ficar onde? No carro de Deus. Você não pode sair para suas idolatrias, para suas loucuras. Você tem que ficar no carro dele, tem que ficar nele. O que é ficar no carro dele? Bom, é falar, eu preciso aprender sobre isso aqui, eu preciso aprender sobre ele. Eu preciso aprender sobre o mínimo sobre ele. E quando a palavra de Deus fala leis, aqui, na verdade, é o seguinte, é o que importa para ele. As leis, ou seja, os conselhos, o que ele acha importante para nós, o que ele acha que vai preservar a nossa vida, a vida espiritual, tá? O que vai preservar a nossa vida espiritual, o que vai trazer alegria para nós. É isso que ele quer que a gente entenda. Porque normalmente a gente é tão rebelde, que a gente pensa que lei é coisa do não, você não pode, isso aqui você não pode, isso aqui você pode, isso aqui não pode. Isso aí, gente, é para o ser humano não se quebrar na vida. Isso é uma ideia humana, a coisa de lei, sim, pode ou não pode, isso é uma questão no ambiente humano. No Senhor, lei do Senhor é a palavra dele. E o que a palavra dele fala? A primeira palavra que ele falou para o mundo, para o universo é haja luz. Ou seja, a primeira coisa que Deus tem para nós através da palavra dele é tirar a gente das trevas. Pô. Então a gente entende que se a gente ficar pegadinho nele, as trevas densas vão sair. Então a gente está garantindo o mês de fevereiro num lugar de luz. Ponto. Tira a idolatria. Uma coisa importante para a gente fazer. Para a gente poder viver essa luz que ele tem já nos dado, que está nos cobrindo hoje. Não estou falando de amanhã, estou falando de hoje. Até aqui tudo bem? E a gente vai terminar aqui. Ó. E ele fala no verso 6, verso 5. E como o Senhor, meu Deus, me ordenou, eu lhes tenho ensinado as leis, os mandamentos que vocês deverão guardar na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Ou seja, tem uma caminhada para esse lugar aí? Tem. Quando é essa caminhada? Hoje. Hoje. Então, começa o dia nessa caminhada. Porque vocês vão chegar lá. Vocês vão chegar no destino de vocês. Fica no Senhor que vocês chegam. E ele fala o seguinte, portanto, verso 6, obedeçam fielmente a todas essas leis. Robson, mas pelo amor de Deus, quantas leis são essas? Faz o seguinte, um toque para vocês, para a gente terminar. Abre o seu coração, hoje. Faz uma oração e fala, Senhor, eu quero estar aberto para aquilo que o Senhor quer falar para mim, para aquilo que o Senhor quer me instruir. Abre ele. Abre o coração mesmo, gente. E se prepara, porque ele vai falar com vocês. E ele fala o seguinte, portanto, obedeçam fielmente todas essas leis, assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão, como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Então, para a gente terminar aqui, infelizmente, a gente não vai ter mais tempo.
eu quero dizer para vocês que o Senhor está enviando vocês para o mês de fevereiro e está instruindo vocês ficarem nele, olhar para ele, tira as idolatrias, fica perto, abre o coração para ele, obedeçam às leis, e não é uma questão religiosa, é uma questão de inteligência, porque o povo vai falar, gente, que povo inteligente, que nação inteligente, como é que pode assim, o que aconteceu com a vida desses caras, o que aconteceu com a vida dessa mulher, o que aconteceu com a vida desse moço, olha o que está acontecendo, mas como assim, mas está acontecendo isso no mundo, mas esses caras estão prosperando, os caras estão vivendo coisas maravilhosas, olha essa família, e assim por diante, ok? Fui, senão eu vou tomar multa das minhas filhas. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que seja um 1º de fevereiro, um start, um pontapé inicial para um tempo maravilhoso de sabedoria, de inteligência, de caminhada no destino que Ele tem para você, viu? Tá bom? É isso aí, vai, obedece, fica sensível à voz dele. Tá bom, gente? Beijo. Tô bebendo água. Sidney, Rubinho, vocês todos. Melhor conselho que eu recebi esses últimos dias foi esse: beba água. Vou deixar salvo, tá bom? Pra vocês olharem. Beijo. Não sei como é que a gente vai fazer depois, gente. Vai ter que ser 5 horas da manhã. Um beijo.